Portanto, a curiosidade da criança nunca chegará a um alto grau se ela encontrar satisfação correspondente a cada etapa de aprendizagem. Bem-vindo de novo à terapia na cozinha, dessa vez não na cozinha. Mas esse vídeo vai ser uma continuação do último que eu postei sobre conversas difíceis. E dessa vez eu queria falar sobre conversas difíceis com criança, né? Tipo, focando nas conversas com os nossos filhos, com crianças, sobrinhos, né? Entre aspas. E uma frase que eu gosto muito, que eu já até postei no meu Instagram, que exemplifica muito isso, é que Freud vai dizer assim: portanto, a curiosidade da criança nunca chegará a um alto grau se ela encontrar satisfação correspondente a cada etapa de aprendizado. E por que isso? Porque a gente tem uma tendência a colocar a criança num grau absurdo de inocência, como se ser inocente eliminasse a curiosidade da criança, o que não é verdade. A criança, ela está no mundo, ela está aprendendo todos os dias algo novo. Então tudo para ela é muito novo, tudo para ela é uma curiosidade. E por que é tão importante a gente se preocupar em sermos nós essa fonte para sanar essa curiosidade? Porque hoje a gente tem a internet. Hoje a gente tem, se a gente protege muito os nossos filhos, a gente não tem como saber qual é o tipo de informação que outras crianças estão tendo. A gente também não tem como colocar a criança pelo resto da vida numa bolha, impedindo que ela tenha contato com outras pessoas. Então, na criação dos nossos filhos, a gente precisa ter confiança, tanto deles em nós, quanto nós neles, através da conversa. Dessa forma a gente consegue proteger. Como eu falei, a internet está aí. A internet, ela é quase um poço sem fundo, ela é um calabouço que toda hora sai atrocidade. Então a gente precisa sempre se preocupar em ser essa fonte para sanar essa curiosidade, que Freud vai dizer, que ela não chegue num alto grau ao ponto dela achar que precisa buscar em outro lugar. Se somos nós capazes de responder, né, dentro ali da curiosidade dessa criança, ela não vai sentir necessidade de ir em outro lugar. Eu estava até vendo um outro vídeo, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, uma mãe que gravou uma conversa muito legal que ela estava tendo com o filho dela de 9 anos, onde ele chegou para ela e falou: mamãe, os meninos lá da minha escola estavam falando que existem mulheres que vendem fotos nuas na internet. Você já vê que ali ele está tendo assunto com esses meninos. Não sabe como começou, mas ele está tendo esse assunto. Não sabe se ele viu o conteúdo, mas assunto ele já estava tendo. Só que olha a tranquilidade dela, né, entre aspas. Por quê? Porque a primeira pessoa que ele foi conversar sobre isso foi a mãe dele. Então ali ela pôde entender o que ele ouviu, qual foi o assunto que eles estavam tendo. Ela pôde perceber qual era o tipo de pensamento que ele tinha sobre aquilo ali. E principalmente, ela pôde ter tranquilidade de saber que ela era a fonte de conversa para ele poder buscar, né, entender o que estava acontecendo. E todo pai e toda mãe quer isso para o filho. Mas como a gente consegue chegar a esse grau, né, de confiança de um filho para a gente? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando uma criança ela vem fazer uma pergunta para nós, a gente devolve para essa criança a pergunta. Exemplificando. A criança pergunta para você assim: nossa, da onde que vêm os bebês? Né? Eu acho que essa é a pergunta que mais dá pavor, de repente, para alguns pais. Você vai devolver para ela: filha, como é que você acha que vêm os bebês? Por que você devolve? Porque você entende aonde está o grau de conhecimento daquela criança. Você não vai dar uma resposta para ela além do necessário, né? Você não vai falar além do necessário. Tem até uma piada que fala que o Joãozinho chegou no pai e na mãe e fala: mãe, o que é sexo? E ela fala: é quando o homem, a mulher. E começa a falar ela: mãe, mas eu acho que não vai caber no quadradinho. Por quê? Era aquele quadradinho com FM. Se ela pergunta: tá, filho, o que você acha sobre sexo? Ela ia mostrar o formulário. Mas perdi aqui um pouco do fio da meada, mas é para vocês entenderem. Quando você devolve para a criança, você entende até onde está o conhecimento da criança e você consegue responder dentro daquela base ali que a criança tem. Depois ela vai ter um pouco mais de conhecimento, vai ter de novo a curiosidade, ela vai voltar e perguntar e você responde sempre dessa forma.
sempre devolvendo. Mas o que você acha? O que você pensa? O que você sabe? Por quê? Porque você vai entendendo até onde essa criança, esse jovem, esse adolescente está. Outra coisa, não recebe essa pergunta como se fosse a coisa mais absurda do mundo, porque isso constrange. Tenta se colocar no lugar dessa criança se você perguntar algo e essa pessoa olha para você, ah, meu Deus, isso te inibe, você fica constrangido, você fica com vergonha, você não fala. Então a gente precisa tentar trazer o maior, a normalidade mais normal possível para responder essa pergunta. E por que tudo isso, Marcelo? Por que tudo isso? Porque uma pesquisa foi feita e somente de 20 a 30% das crianças se sentem seguras e confortáveis de falar para os seus pais que são vítimas de abuso. Quando uma criança não encontra em casa nem fonte, nem segurança para conversar, essa criança é uma vítima. Existem abusadores que, quando foram perguntados para ele o que eles olhavam, eles falavam que eles olhavam os pais, como os pais se comportavam com essa criança. Se esses pais têm uma relação com a criança, ela não é uma vítima que ele procura. Mas quando essa criança ela não tem uma relação boa com o pai e com a mãe, ela é uma vítima para esse abusador. Então essas conversas difíceis elas são necessárias por quê? Porque você protege o seu filho e a sua filha. Você tira essa criança do olhar do abusador. Porque se você consegue ter essa conversa, essa criança corre. Então você tem aí de 70% a 80% de crianças que não conseguem falar com os pais. E tem um outro estudo, que agora eu não me lembro aonde, que fala que essa criança ela só vai se sentir confortável de falar ou denunciar o abusador com 40, quase 50 anos. Olha que perigo, sabe? Muitas vezes as vítimas, se tornam, né, vítimas, porque elas não têm com quem conversar. Então, as conversas difíceis, elas são necessárias, por quê? Porque elas protegem, porque elas livram e porque elas podem mudar a realidade. Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje. E se você gostou, se você quiser relatar alguma coisa, você pode compartilhar esse vídeo, curtir, tá? E depois a gente volta com mais terapia na cozinha.